Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta sexta-feira da 28ª semana do tempo comum, dia 16 de outubro, desejando que você tenha um dia cheio de Deus, que cada momento do seu dia seja uma oportunidade para sentir a presença e a bênção de Deus acontecendo na sua vida. Para iniciarmos esse momento de oração, onde queremos ouvir a palavra de Deus e a palavra da igreja, convido você a colocar-se comigo na presença do Espírito Santo, do Senhor que dá a vida, daquele que procede do Pai e do Filho, e porque é Deus, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que no passado falou pelos profetas e que continua nos falando hoje pela voz da sua igreja. Peçamos então a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E nesta sexta-feira, dia 16 de outubro, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz na sua liturgia o Evangelho segundo São Lucas. O texto do Evangelho de hoje está lá em Lucas, capítulo 12, versículo de 1 a 7. Ouçamos atentamente a palavra de Deus, que é palavra de vida, palavra de salvação para todos nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia?
No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, Jesus dirige a sua palavra hoje, em primeiro lugar, como nos lembra o Evangelho, aos discípulos e em seguida a toda a multidão. Mas ele fala de um modo muito particular aos discípulos, porque os discípulos já são aqueles que o estão seguindo. Os discípulos já são aqueles que tomaram uma decisão por segui-lo, por ir atrás dele, por caminhar com ele, por colocar sua palavra em prática. É verdade que muitos discípulos desses vão vacilar na caminhada. Tanto que nas vésperas da morte de Jesus e mesmo no dia da sua paixão, nós vemos aqueles que estavam mais próximos deles, todos fugiram. Mas os discípulos são aqueles que já tomaram uma decisão. Mesmo se lá na frente vão ter medo e vão fugir, depois vão cair em si, arrependerem das suas atitudes e vão ser capazes de dar a vida por Cristo. Pois bem, Jesus fala a eles de modo particular hoje. E por consequência a todos nós, batizados e batizadas, que decidimos segui-lo. Jesus diz em primeiro lugar, guardai-vos do fermento dos fariseus. O que é o fermento? Qual é a função do fermento? O fermento tem a função de fazer a massa crescer. Quando o fermento está misturado à massa, não se vê mais o fermento. Ele parece que não está ali, mas está realizando algo ocultamente. Está sofrendo uma reação e fazendo com que toda aquela massa sofra uma reação, de modo escondido, mas que vai crescendo, crescendo, crescendo. Pois bem, guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia ou a incoerência de vida é o que pode fazer um grande estrago na vida de um discípulo. Jesus, em outras palavras, diz: não sejam fingidos, sejam quem vocês são e deixem-se transformar cada vez mais pelo Senhor. Não usem de fingimento, não finjam ser piedosos, porque Deus vê tudo. Deus vê o que está oculto, Deus vê o que está escondido. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro diz: é preciso agradar antes a Deus do que aos homens. Então essa palavra de Jesus é dura, exigente para todos nós que somos discípulos e discípulas. Não sejam fingidos, que na frente dos outros se mostram com piedade, com amor, às vezes até se mostram extremamente zelosos, aparentemente zelosos pela liturgia, pelos sacramentos, mas o coração cheio de mentira, cheio de podridão. Com isso não estou dizendo que não devemos ter zelo pelas coisas de Deus, é claro que temos. Devemos zelar pela liturgia, zelar pelo sacramento, zelar pela doutrina.
mas não com fingimento. Nossa vida tem que ser de acordo com aquilo que nós zelamos, ensinamos, professamos. Não podemos viver de fingimentos, irmãos. Quantas pessoas vivem de fingimento? Dizem coisas bonitas, mas o coração está longe de Deus. Tem uma oratória maravilhosa para falar das coisas de Deus, mas as atitudes cotidianas dentro de casa ou na comunidade são inversas àquilo que aparenta ser. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Ah, fulano na igreja é um santinho, mas quando chega em casa é um demônio. Eu já ouvi muito isso. Fingimento não entra no céu. Jesus diz isso muito claramente aos seus discípulos, que deveriam depois continuar levando a sua mensagem. Não sejam hipócritas, não sejam fingidos, porque Deus vê o que está oculto. Mas por fim, também dá um alento ao coração daqueles discípulos, dizendo: Deus cuida até dos passarinhos, Deus cuida dos pardais. Então não se preocupem, Deus vai cuidar de vocês também. Basta serem verdadeiros, basta serem coerentes, basta não serem hipócritas, mas procurarem viver a fé e a piedade em todos os momentos, que Deus cuidará de você. Não sejam fingidos, sejam verdadeiros. Tenham uma vida em conformidade com a palavra, e Deus cuidará de você. Essa palavra é para nós, irmãos, hoje, que somos discípulos e discípulas, enviados e enviadas a anunciar com a palavra e com a vida o Evangelho de Jesus. Que Ele nos ajude a compreender tudo isso e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando adormi com sono, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar.